Olá! Nesse tutorial eu vou apresentar para vocês como é que a gente pode fazer a configuração de um projeto de balanço hídrico superficial do SIGA. Eu vou partir exatamente do ponto onde finalizamos no tutorial anterior, que foi a delimitação das mini bacias e da rede de drenagem baseado no ponto desusório. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que veja, porque vamos usar esses dois shapefiles como base para a configuração de um projeto de balanço hídrico superficial. Então o usuário ele precisa desses dois shapes para fazer essa configuração inicial. Para fazer essa configuração inicial é bem simples. Então vocês podem vir aqui em dados de entrada, propriedades do balanço. Nessa tela inicial a gente vai fazer a configuração dos shapefiles. Primeiro o shapefile de rede de drenagem, no caso aqui é o rede Sirian, é um shapefile de linhas, tá? Então eu vou selecionar ele aqui, automaticamente ele carrega os campos que o modelo de balanço vai precisar. Eu vou expandir aqui essa tela para a gente ver que campos são esses. Os campos utilizados no balanço, né, seriam os campos do código do trecho, o código do trecho ajusante, o código da mini bacia, a área de drenagem daquela mini bacia, a área de drenagem que está a montante daquela bacia, a ordem do trecho e o comprimento do trecho. Então todos esses campos eles são gerados, né, a partir da delimitação automática. Então são campos que já são pré-processados, né, na base de autocodificação da Agência Nacional de Águas. E o arquivo de mini bacias seria o arquivo que a gente gerou no tutorial anterior, que seria esse aqui, mini Sirian. Então eu vou selecionar ele. Selecionei, então o sistema ele já reconhece de forma automática quais são os campos, né, que no shapefiles que estão associados, né, ao código da mini bacia e a área de drenagem da mini bacia. Então, feita essa configuração inicial dos shapefiles, eu posso aplicar, ok? E agora fazer a configuração do balanço das águas superficiais. Então eu venho aqui nessa aba, balanço das águas superficiais, e aqui nesses campos eu preciso definir quais são as disponibilidades hídricas que eu vou trabalhar no projeto e quais são os usos da água que eu vou trabalhar nesse projeto. Então, começando aqui pelas disponibilidades hídricas, eu vou cadastrar uma disponibilidade hídrica aqui através desse botão adicionar. Então ele adiciona uma nova linha aqui nessa tabela, onde eu tenho o ID. Eu vou marcar essa opção, né, que essa disponibilidade hídrica vai ser usada para simulação do balanço. Eu tenho que atribuir aqui um nome, eu vou colocar aqui como Q90, disponibilidade hídrica Q90. A unidade eu vou colocar aqui com metros cúbicos por hora, e análise temporal tem duas opções, longo prazo ou sazonal. Sazonal seria um balanço mensal e longo prazo seria uma única vazão de referência para todos os meses. Nesse caso aqui eu vou colocar como sazonal. Aí eu tenho uma resolução temporal mensal. E para os usos da água, também eu posso cadastrar vários usos da água aqui. Eu vou cadastrar, por exemplo, um para vocês verem. Então eu preciso definir qual o tipo de uso. Então tem aqui vários tipos, né, de uso da água para captação, onde vai ter demanda da água. Por exemplo, aqui captação, abastecimento humano, a unidade, metros cúbicos por hora, análise temporal, vou colocar também sazonal, e um fator de consumo. O fator de consumo é o fator exatamente, né, de consumo da água daquela captação. Para abastecimento humano, geralmente o fator de consumo é de 20%. Então a gente coloca aqui, por exemplo, fator de consumo de 0,2. Então um usuário associado a um abastecimento humano, ele consome 20% e ele devolve ao sistema 80% daquela água. Então 80% daquela água volta para o rio, certo? Existe uma opção aqui também no SIGA onde a gente pode adicionar todos os usos, né? Cadastrar tudo de uma vez. Então é só clicar aqui, adicionar todos, e aí ele já vai automaticamente
listar e colocar todos os usos, né, e considerá-los no balanço das águas superficiais. O que eu tenho que fazer nesse caso é só definir os valores de fator de consumo. No caso, para abastecimento humano, 0,2. Abastecimento industrial geralmente é 80%. Dessedentação animal 100%, irrigação 100%, aquicultura 100%, extração mineral também 100%, e aí os outros usos também como 100%. Eu vou aplicar, ok, e pronto, a minha configuração inicial para o balanço ela já está pronta. Próximo passo então seria calcular as disponibilidades hídricas e cadastrar as outorgas em função do tipo de uso, né? Em função das demandas. Bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.